Deep in my soul is a tug of war. I'm struggling to know what this life is for. And I try so hard to stay in control, to hold back the tears, to not let go. And I don't know why I hang on so long when I know the question you are asking. Era inverno. Sentados próximo ao fogo, dois pedreiros estavam dedicados à sua tarefa. De repente, um desconhecido aproximou-se deles, desceu do cavalo e imediatamente passou a conversar sobre o estado espiritual das suas almas. Servindo-se das vivas chamas da fogueira como ilustração, o jovem conhecido pregou verdades alarmantes. Com profunda surpresa, os pedreiros exclamaram: "Você não é um homem como os demais." Ao que o desconhecido, que era Robert Murray M'Cheyne, respondeu: "Eu sou simplesmente um homem como os demais." Parece que tanto a leitura dos sermões de M'Cheyne quanto a sua biografia fazem brotar do coração do leitor a mesma exclamação dos pedreiros. E certamente Robert Murray M'Cheyne não foi um homem como os demais. Seu ministério, certamente muito breve, tornou-se uma das luzes mais brilhantes do Evangelho na Escócia. Pureza doutrinária e fervor evangélico impregnaram por completo a pregação desse grande servo de Deus. Em M'Cheyne encontramos aquela característica tão sublime e muito rara, infelizmente, de uma harmoniosa correspondência entre pregação e vida. A vida de M'Cheyne, que alguém definiu como um dos mais belos exemplos da obra do Espírito Santo, foi caracterizada por um alto grau de santidade e consagração. Robert Murray M'Cheyne nasceu em Edimburgo, em 29 de maio de 1813. Numa época em que os primeiros resplendores de um grande ressurgimento espiritual tinham lugar na Escócia. Entre os preparativos secretos com que Deus contava para derramar sobre seu povo dias de verdadeiro e profundo refrigério espiritual, se achava o nascimento do mais jovem dos 5 filhos de Adam M'Cheyne. Já desde a infância, Robert deu mostras de possuir uma natureza dócil e afável, ao mesmo tempo em que todos podiam apreciar nele uma mente ágil e uma memória prodigiosa. Com a idade de 4 anos, enquanto se recuperava de uma enfermidade, Robert fez do estudo do hebraico e do grego seu passatempo favorito. Com 8 anos, ingressou na escola superior para passar, anos mais tarde, para a Universidade de Edimburgo. A morte de seu irmão, David, causou uma profunda impressão em sua alma. Anos mais tarde, escrevendo a um amigo, Robert disse: "Ora por mim, para que eu possa ser mais santo e mais sábio, menos como eu mesmo sou e mais como meu Senhor é." Hoje fazem 7 anos que perdi meu querido irmão, mas comecei a encontrar o irmão que não pode morrer. A partir desse fato, sua terna consciência despertou para a realidade do pecado e das profundezas de sua corrupção. No inverno de 1831, iniciou seus estudos na Divinity Hall, onde
Robert McCheyne se reunia para orar e estudar a Bíblia. Verdadeiramente, todos os sermões deste grande servo de Deus são caracterizados por uma profunda fidelidade ao texto bíblico. Já neste período de sua vida, McCheyne dava amor pelas almas perdidas e, junto com seus estudos, dedicava várias horas por semana à pregação do Evangelho, tarefa que realizava quase sempre nos bairros pobres e mais baixos de Edimburgo. Seu diário dá testemunho de que quão severo era no juízo que fazia de si mesmo. Senhor, se nenhuma outra coisa pode livrar-me de meus pecados, a não ser a dor e as provas, envia-mas, para que eu possa ser livrado de meus membros carregados de carnalidade. Mesmo nas mais gloriosas experiências do crente, McCheyne podia descobrir traços de pecado. Por isso disse em certa ocasião, até mesmo nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas de pecado. Suas próprias palavras apresentam melhor sua estima pelo estudo e ao mesmo tempo revelam o espírito de oração que, segundo McCheyne, devia sempre acompanhá-lo. Esforça-te em teus estudos, escreveu a um jovem estudante em 1840. Dá-te conta de que estás formando, em grande parte, o caráter de teu futuro ministério. Se adquirires agora hábitos de estudos marcados pelos descuido e a inatividade, nunca tirarás proveito do mesmo. Faz cada coisa a seu tempo, sê diligente em todas as coisas. Aquilo que vale a pena fazê-lo, faze-o com todas as forças. E sobre todas as coisas, apresenta-te diante do Senhor com muita frequência. Não tentes nunca ver um rosto humano enquanto não tiveres visto primeiro o rosto daquele que é nossa luz. A outro jovem, ele escreveu: Cuidado com a atmosfera dos autores clássicos, pois ela é na verdade perniciosa, e tu necessitas muitíssimo para contestá-la. O vento sul que se respira das Escrituras. É certo que devemos conhecê-los, mas da mesma forma como o químico experimenta as substâncias tóxicas para descobrir suas qualidades e não para envenenar com eles teu sangue, e acrescentou: Ora, para que o Espírito Santo faça de ti não somente um jovem crente santo, mas para que te dê também sabedoria em teus estudos. No dia 10 de julho de 1835, Robert Murray McCheyne obteve do presbitério de Annan licença para pregar. Depois de haver pregado por vários meses em diferentes lugares e ter dado evidência da particular doçura com que a palavra de Deus fluía de seus lábios, McCheyne tornou-se o ajudante do pastor John Bonar. Em sua pregação, fazia com que os outros participassem de sua vida interior, como de sua alma, à medida que crescia na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador. Começava o dia muito cedo cantando salmos ao Senhor. A isso se seguia a leitura da palavra para a própria santificação. Nas cartas de Samuel Rutherford, a serem publicadas por esta editora, encontrou uma mina de riquezas espirituais. Entre outros livros que apreciava ler estavam Chamamento aos Inconversos, de Richard Baxter, e A Vida de David Brainerd, de Jonathan Edwards. Em novembro de 1836, foi ordenado pastor na igreja de São Pedro, em Dudley. Permaneceu como pastor dessa congregação até o dia de sua morte. A cidade de Dudley, como ele mesmo deixou escrito, era uma cidade dada à idolatria e de coração duro. Mas não havia nada em suas mensagens que buscasse o agrado do homem natural, pois não estava em seu coração buscar o beneplácito dos inconversos. Se o evangelho agradecesse ao homem carnal, então deixaria de ser evangelho. Que Deus me ajude sempre a falar-vos com clareza. Mesmo a vida daqueles que vivem mais anos é na verdade curta. No entanto,
Essa vida curta que Deus nos deu é suficiente para que busquemos o arrependimento e a conversão, pois logo, muito logo, passará. Cada dia que passa é como um passo a mais em direção ao trono do juízo eterno. Nenhum de vós permanece imutável. Talvez estejais dormindo, não importa, pois a maré do tempo que passa vos está levando mais perto da morte, do juízo e da eternidade, dizia Robert Murray M'Cheyne. Escrevendo a um companheiro no ministério, disse: acima de todas as coisas, cultiva o teu próprio espírito. Tua própria alma deveria ser o principal motivo de todos os cuidados e desvelos. Mais que os grandes talentos, Deus abençoa aqueles que refletem a semelhança de Jesus em sua vida. O ministro santo é uma arma terrível nas mãos de Deus. M'Cheyne talvez pregasse com mais poder com sua vida do que com suas mensagens. E ele sabia bem, como nos disse seu amigo Andrew Bonar, que os ministros do Evangelho não só devem pregar fielmente, mas também viver fielmente. Na primavera de 1843, quando M'Cheyne regressava de uma série de reuniões especiais, caiu repentinamente enfermo. Lá ele havia visitado a vários enfermos de febre infecciosa e a constituição enfermiça e débil de M'Cheyne sucumbiu ao contágio da mesma. No dia 25 de março de 1843 partiu para estar com o Senhor. Em todas as partes onde chegava a notícia de sua morte, escreveu Bonar, seu amigo, o semblante dos crentes se enchia de tristeza. Talvez não tenha havido outra morte que impressionasse tanto aos santos de Deus na Escócia como a deste grande servo de Deus que consagrou toda a sua vida à pregação do Evangelho eterno. Com frequência ele costumava dizer: vivei de modo que um dia sintam de vós saudades. E ninguém que houvesse visto as lágrimas que se verteram por ocasião de sua morte teriam dúvidas em afirmar que sua vida havia sido o que ele havia recomendado a outros. Não tinha mais do que 29 anos quando o Senhor o levou. No dia do enterro foram suspensas todas as atividades em Dudley. Do lugar do velório até o cemitério, todas as ruas e janelas estavam abarrotadas de uma grande multidão. Muitas almas se deram conta daquele dia que um príncipe de Israel havia caído, enquanto muitos corações indiferentes experimentaram uma terrível angústia ao contemplar o solene espetáculo. O túmulo de Robert Murray M'Cheyne ainda pode ser visto na parte nordeste do cemitério que circunda a igreja de São Pedro, na Escócia. Ele se foi para as montanhas de mirra e para as colinas de incenso, até que desponte o dia e fujam as sombras. Terminou sua obra. Seu Pai Celestial não tinha para ele nenhuma outra planta para regar, nem outra vide para cuidar. E o Salvador, que tanto o amou em vida, agora o esperava com suas palavras de boas-vindas. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. O ministério de Robert Murray M'Cheyne não terminou com sua morte. Suas mensagens e cartas, com sua biografia escrita por seu amigo Andrew Bonar, são ricos instrumentos de bênção para muitas almas até os dias de hoje.
for everything.